me sustenta. Nos acompanha a partir de sua casa, do seu telemóvel. Esta Igreja Evangélica do Lubango está situada no bairro da Laje, cidade do Lubango. Hoje, para mais um programa, para mais um podcast, vamos falar sobre a mulher cristã e os desafios na sociedade. Cidade do Lubango hoje com um clima cinzento, com previsão de chuva. Não é comum termos o cuidado de consultar a meteorologia para saber exatamente como vai estar o tempo, a semelhança dos americanos ou dos europeus, mas havia exatamente previsão de chuva hoje para todo o dia. Assim temos um dia chuvoso, mas isso não impede daqui estarmos e levarmos para si uma conversa amena, uma conversa fraterna, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Temos convidadas especiais hoje, vou já fazer a apresentação daqui por mais alguns instantes, mas por agora vamos consagrar este programa nas mãos do Senhor. Vamos à oração. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo, obrigada pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, que se renova em nossas vidas todas as manhãs em que nos levantamos. Queremos dar-te graças porque o Senhor é bondoso, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e queremos consagrar esta edição, Pai, deste programa nas Tuas mãos, pedindo que a Tua graça, o Teu poder, o poder do Espírito Santo possa estar no nosso meio, Pai, e que daqui possam sair ideias fluídas que possam enriquecer e fazer crescer cada vez mais e mais, particularmente mulheres cristãs que temem o Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e esperamos de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Mais uma vez eu renovo os votos de boa noite. Estamos de volta para mais um podcast. Portanto, esta aqui é uma realização da Igreja Evangélica do Lubango, tal como eu fiz referência antes, situada no bairro da Laje. Temos duas convidadas especiais nesta noite. Boa noite, doutora Mariana, e boa noite, irmã Julina Chiquete. Boa noite, Maria. Africanamente deve-se começar por hierarquia, não é? Começamos da mais velha para a mais nova, e se assim me permite, eu vou começar pela irmã Julina Chiquete, professora de profissão, não é? Em vias de reforma já. E logo depois temos a irmã Mariana Miguel, que é médica de profissão. Bem-vindas. Obrigada. A esta conversa amena, hoje numa sexta-feira, aquela sexta-feira da correria, não é? Sexta-feira em que para as mulheres parece que é um dia em que se corre muito, é um dia em que as 24 horas parece que não chegam. É verdade. Não chegam. Verdade. Vamos aqui hoje ter esta conversa amena para falarmos um pouco sobre a mulher cristã e os desafios da sociedade atual. O Março Mulher, isto tudo, esta conversa em torno do Março Mulher, são várias as histórias, não é, que a história faz referência, perdoem-me o pleonasmo, em relação ao Março Mulher. Tudo indica que parte do 8 de março, não é? 8 de março que foi consagrado, portanto, como o Dia Internacional da Mulher. São várias as versões, uma delas não muito boa, uma história não muito boa, que fala de mais de 100 mulheres, portanto, que trabalhavam numa fábrica de tecidos e que reivindicavam exatamente pelas condições de melhor, condições de trabalho, não é? Dignas de trabalho, igualdade de direitos, de salário em relação aos homens, também tinham outras reclamações, mas que essa reivindicação não foi bem atendida. Portanto, estamos a falar de uma fábrica situada nos Estados Unidos da América. Essas mulheres fizeram uma greve para reivindicar os seus direitos e acabaram, portanto, presas nesta fábrica e foram queimadas, infelizmente, e mais de 100 mulheres morreram. Na verdade, uma história triste, né? Não para celebração, mas que de alguma forma deveria servir para reflexão. Também, por outro lado, existe o feminismo, né? Muitas destas
mulheres que estamos a falar de 1857 até mais ou menos 1977, 75, 77, em que um grupo de mulheres, né, reclamava por, portanto, igualdade de género, né? Esta tal igualdade de género que muitas vezes tem várias interpretações, mas são essas as histórias que nos conduzem ao famoso Março Mulher, que na verdade algumas vezes esse Março Mulher é celebrado de forma efusiva, mas parece que devia ser mais para reflexão, exatamente para onde nos leva esse março, de que forma devemos celebrar este Março Mulher. Já estão apresentadas as minhas convidadas nesta noite, nesta conversa sobre a mulher cristã e os desafios da sociedade atual. E, portanto, eu perguntava, começando aqui pela irmã Julina Chiquete, se seria lícito exatamente ao longo deste março celebrarmos o Março Mulher, ou então seria um mês de alguma reflexão, de talvez termos uma conduta um pouco mais comedida, menos festejos e mais reflexão. Desculpa. Esteja à vontade, irmã Julina, sinta-se em casa, né? Temos do outro lado a nossa equipa técnica a dar aqui todo o apoio, mas espero que esse sofá seja confortável quanto o sofá da casa da irmã Julina. Sinta-se à vontade, por favor. Realmente é mesmo um mês de alegria, também reflexão sobre a nossa vida como mulheres. Há pouco tempo a irmã Lia já disse que temos que refletir onde vamos com esse Março Mulher, e olhando para trás a história das mulheres que reivindicaram os direitos, também estamos na mesma caminhada, não é? Hoje em dia, há partes do mundo onde a mulher também ainda sofre destas opressões. Então, é uma questão de, num lado, festejo, no outro lado, reflexão, e para saber como é que isso vai acabar. Será que o mundo inteiro vai ficar livre? Hoje temos tribos, algumas tribos no mundo inteiro que ainda têm hábitos não muito bons contra a mulher. Ainda a mulher sofre esta opressão. Então, é mesmo um mês para pensarmos sobre estas questões. Doutora Mariana, e aqui eu hoje vou ter essa dualidade do irmã Mariana e da doutora Mariana, né? Mas permita-me, exatamente a mesma questão eu coloco também, se seria exatamente um mês para festejos ou um mês para alguma reflexão? Bem, eu por mim diria que seria mesmo um mês de reflexão. Um mês de reflexão para podermos ver em que situação, em que ponto é que está a mulher. Já vemos que a mulher já está um pouquinho mais livre aqui no nosso contexto. Não falo no contexto geral, mas no nosso contexto podemos ver que a mulher já trabalha, a mulher não fica só em casa, a mulher já faz outras coisas. Mas como reflexão, porque vemos que no nosso país a mulher ainda continua a ser a mulher sofredora. É a mulher que, se nós virmos na nossa cidade, quem vai com a bacia na cabeça a vender os produtos são as mulheres. Isto para sustentar os seus filhos e para poderem ter também, dar uma vida condigna para os seus filhos. Então, penso eu que deveríamos sim refletir e ver em que ponto é que está a nossa mulher angolana. Hoje em dia é possível a mulher moderna conciliar exatamente essas tarefas domésticas do lar com uma carreira profissional? É possível. É possível conciliar as coisas. Felizmente, eu posso dizer que a mulher tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por ter essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então ela consegue conciliar, porque realmente é um grande desafio. Isto é um grande desafio, porque ela tem que conciliar o trabalho e a família, tem que conciliar
a criação dos filhos e os desafios do próprio casamento. Então, é muita coisa que ela tem que conciliar e ver se não deixa alguém, porque é uma coisa que a mulher tem que fazer tudo a 100%. Podemos dizer assim. Ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar, às vezes, de outros familiares. Então, é muita coisa que ela tem que fazer ao mesmo tempo. E ela, por exemplo, ela sai do serviço, né? Esta é a nossa vida, né? Nós saímos de casa, mas tem que deixar toda a orientação em casa e vai para o serviço, e no serviço tem outras atividades por fazer, porque eu sou líder também lá na instituição, então é mesmo muita coisa que tem que se fazer ao mesmo tempo. Mas dou graças a Deus que temos mesmo é que orar, dobrar o joelho para Deus continuar a nos dar sabedoria e inteligência para podermos enfrentar esta situação. Algumas pessoas dizem que por causa desta conciliação, né, da mulher tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, desta conciliação, que alguns maridos já deixaram de sentir e de apreciar o refogado da mulher. Não é que agora é tudo pronto, agora são chamadas de secretárias domésticas, né, para aquelas senhoras que nos auxiliam em casa, porque está difícil para a mulher conciliar. A doutora Mariana diz que é possível e ela consegue. É possível, ou estamos a relegar também este papel, particularmente de donas de casas e de esposas, para uma terceira pessoa? Os maridos já não estão a sentir o cheirinho do refogado, agora é tudo tercializado. É mesmo possível. É mesmo possível conciliar o trabalho com a família, com a casa. Realmente, como a doutora Mariana já disse, a mulher foi criada para tal. A mulher faz muitas tarefas ao mesmo tempo. A mulher consegue, mas eu diria que é difícil, mas possível. Só requer um dinamismo, visão de águia. A mulher tem que ter visão de águia. A doutora já disse, precisamos ser dinâmicas no sentido de adiantarmos algumas coisas, prevermos alguns trabalhos, etc, etc. E então nós podemos conciliar o nosso trabalho de casa e fora de casa. E depois não só. Eu estava a fazer uma reflexão que me levou a pensar muitas coisas. Quando nós estamos a fazer o trabalho, tanto o trabalho de casa como o trabalho fora de casa, o trabalho profissional neste caso, estava a fazer uma reflexão muito profunda a partir das Escrituras. Então, o nosso trabalho tem uma essência, tudo que nós fizemos tem uma essência, tem um conteúdo eterno. Porque a Bíblia diz que tudo que vocês fazem tem que fazer como ao Senhor, porque ao seu tempo colheremos os frutos, teremos o galardão. Então, quando nós estamos a trabalhar em casa, quando nós temos que fazer tudo com alegria, temos que fazer tudo com amor, temos que prever as coisas de maneiras que não encontremos muitos obstáculos. É um trabalho desafiador. Para mantermos este equilíbrio, é mesmo desafiador, mas é possível. Mas com o Senhor. Um outro extremo, e a doutora Mariana tocou, também e a mulher cristã não está isenta disso, né? Sim. Aquelas mulheres que são responsáveis no seu local de trabalho, não é? Têm alguma patente, vamos aqui colocar algumas aspas, não é? Têm alguma patente, algum cargo de chefia. E algumas vezes parece que acabam confundindo o local de trabalho com o seu lar.
O trabalho, a mulher deve fazer o trabalho de casa. Quer dizer, o trabalho de casa requer o esforço da mulher a 100%. Também requer o trabalho fora de casa, requer o esforço da mulher a 100%. Com esta possibilidade que nós dissemos é possível, é um pouco difícil, mas é possível, dá para fazer isso. Quando estamos no serviço, nós devemos dar o nosso máximo. A doutora Mariana diz que é líder, o líder tem muito trabalho. A líder tem muito trabalho. Mas este trabalho está à espera dela. Ela tem que fazer este trabalho e bem. Tem que fazer esse trabalho e bem. De maneiras que, geralmente, quando nós estamos no trabalho ou em casa, não é? Algumas vezes, a tendência como humanos é de transferir, não é? Aquilo que nós falamos de mau humor. De casa para o trabalho. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Depois, muita coisa não sai bem. Mas nós, como mulheres cristãs, devemos sim pedir ajuda de Deus para que o nosso trabalho saia bem, tanto lá na nossa profissão, como em casa. A irmã Lia tocou um assunto que falou sobre o refogado. É verdade que trabalho é trabalho, tanto em casa como fora de casa, mas dentro do nosso tempo, devemos tirar um dia que a família tem que sentir a presença da mãe. A família tem que sentir a presença da mãe. O marido tem que sentir a presença da esposa. Tem que dar conta que hoje esse refogado é da mamãe, é da esposa. Porque, afinal, os maridos também sentem muita falta. A empregada pode fazer muito bem, nunca chega a ser como o prato que a esposa prepara. As crianças podem fazer muito bem, nunca chega. Há muitos homens que reclamam, né? Porque a mulher já não tem tempo. Só está lá no serviço, não tem tempo para casa, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Vamos ainda para um outro extremo. Como mulheres cristãs, aqueles que reclamam que a mulher só passa o dia na igreja. Doutora Mariana, é a primeira a levantar, é a última a se deitar, mas também temos a reclamação, provavelmente algumas como desculpa, não é para não estarem em casa presentes, como mães e esposas presentes, mas também temos a reclamação, e nos nossos locais de trabalho, que a esposa passa o dia, a desculpa é que passa o dia na igreja. É verdade. Infelizmente, às vezes, ela é obrigada a fazer isso. Se ela passa o dia na igreja, pode ser que ela delegue as suas atividades ou as suas tarefas a alguém. Mas ela não deve esquecer que ela tem um lar e tem uma família. Como nós vimos, infelizmente, também são desafios, porque o que nós vemos é que as mulheres nas igrejas são aquelas que estão sempre ali prontas. São as diaconisas, são as que mantêm a higiene da própria igreja, são elas que estão sempre prontas para fazer alguma coisa. Então, por isso é que eu digo, são mesmo desafios. Não é fácil. Não é fácil, porque o que nós temos é que é ela que tem que fazer 100% em tudo. Tem que dar o seu 100% na igreja, tem que dar o seu 100% em casa e tem que dar o seu 100% num outro local de trabalho. Que algumas mulheres, portanto, vamos dizer, negligenciam o trabalho doméstico em casa e do domingo a domingo utilizam a desculpa de que estão na igreja, têm um trabalho na igreja? Será também por aí? Bem, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Se assim for, pronto, o conselho é que ela tem que ter um dia ali com a sua família. Ela tem que
tem que ter tempo para os seus. Porque quando não se tem tempo para a família, o que acontece? Pode acontecer muitos acidentes, porque ela pode não ser só em fazer trabalhos domésticos, mas ela está aí também para a educação dos filhos. Ela está ali para a manutenção do equilíbrio na sua própria família. Porque senão o que vai acontecer é, ela está 100% na igreja, está ausente na sua família e vão acontecer outras coisas que não são muito boas para os seus próprios filhos. A própria educação dos filhos vai faltar. Porque quando a mãe não está presente, muita coisa falta, muita coisa falha. E também tem que haver uma boa cooperação com a própria família, com o próprio esposo nessa altura. Haver cooperação quando um está a fazer uma coisa, o outro está a fazer outra, para podermos estar mesmo interligados. Então, é mesmo um desafio, é difícil, às vezes parece ser muito fácil falar, mas a prática não é fácil, porque, por isso, só um exemplo, a pessoa sai de manhã, vai para o serviço, ali no serviço a sua tarefa lhe espera, porque tem que fazer com profissionalismo o seu trabalho, porque senão você é a incompetente, né? Então tem que fazer bem, tem que distribuir bem as tarefas, tem que ter habilidades boas para poder tomar decisões certas. Então, e isso faz com que a pessoa fique mesmo sacrificada, mas é preciso saber mesmo diferenciar. Quando está na casa, é casa. Quando está no serviço, é serviço. As coisas do serviço não vão para casa. Eu, por exemplo, não levo o trabalho do meu serviço para casa. Não. O trabalho do meu serviço é mesmo serviço. Mas há situações em que às vezes você tem relatórios por concluir, porque tem uma reunião no dia seguinte, você naquele dia tem que levar aquilo para casa, infelizmente. Mas não deve ser uma prática diária. Então, casa é casa, serviço é serviço. Eu tenho dito às vezes que a mochila da pediatria fica na pediatria. Depois de subir no meu carro, eu, quando chegar em casa, eu ponho a mochila da minha casa. Então, eu não posso sair mal-humorada do hospital e chegar em casa a levar aquilo para casa. Não tem lógica. Então, o mau humor é a mochila que fica naquele lugar. Agora, para casa, quando chegar, tem que ter um outro clima, senão a pessoa vai viver mal-humorada, sempre. E nós sabemos que o tempo de vida é limitado, né? É limitado porque se nós chegamos em casa, estamos mal-humorados com a nossa família, quando é que teremos paz com a família? Então, não temos. Então, por isso é que eu optei essa estratégia. Tudo que é do serviço, fica no serviço. E eu nem sequer sou amiga do telefone. Não, o meu telefone, até já reclamaram às vezes, mamãe, você liga, a mamãe nunca atende. É um móvel fixo. O telefone, o meu telefone, se eu chegar a casa, estiver dentro da pasta, aquele telefone pode ficar todo dia ali, na pasta. E quando a pessoa vai ver, às vezes já tem 10 chamadas. Então, o telefone é móvel quando estou fora sim. Em casa ele é fixo. Sim, ele é fixo. Tem que ser mesmo fixo. Porque senão nós não conseguimos fazer nada. E depois também nós temos que saber que temos que ter um lugar de lazer. Onde é que será esse lugar de lazer? No serviço não pode ser. Então, tem que ser mesmo na nossa casa com a nossa família. Por isso é que a mulher, todas nós que vivemos nessa vida de stress, temos que ter um momento que é o momento das nossas férias. Temos que deixar tudo e sair com a família, com os filhos, ter um momento de lazer mesmo, para esquecer
tudo, porque senão vivemos sob pressão. Ficamos psicologicamente atingidos porque a gente vive sob pressão. E temos que saber que essas doenças existem, o stress existe, a ansiedade existe. Senão vamos viver ansiosos, se nós não tivermos domínio Vamos próprio. explorar um bocadinho mais, doutora Beda. Daqui por mais algum tempo vamos explorar esta área, vamos aproveitar exatamente a doutora para explorar um pouco mais esta área da saúde. Irmã Julina, a fé pode ajudar, não é? A Bíblia diz em Provérbios 14:1, se a memória não me falha, que a mulher sábia edifica e a tola. Portanto, nesta altura desta conciliação entre as atividades domésticas e profissionais, a fé pode ajudar a mulher cristã em ter soluções práticas. Pode sim. Para este assunto. Pode, porque quando nós temos fé, nós conseguimos fazer muita coisa. Com fé nós conseguimos fazer muitas coisas. Temos que ter aquela esperança de que isto que eu vou fazer vai dar isto, aquilo vai dar aquilo. E assim nós vamos. Vamos conseguir. Somos mulheres africanas e de alguma forma a cultura, a tradição, mesmo sendo cristãs, não está distante de nós. E vamos aqui falar um pouquinho sobre o feminismo, não é? Portanto, o feminismo que é um movimento social dos direitos humanos, né? Protagonizado por mulheres que reclamavam por igualdade de sexo, mas por outro lado também temos ali em Gênesis que a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, não é? Então vamos aqui chamar de um dilemazinho, não é? Como é que a mulher cristã, né, culturalmente, a mulher africana se pode encaixar, né, vamos dizer, na vida cristã? De que forma? Como é que hoje fala-se muito, por exemplo, no empoderamento da mulher. Hoje ouvimos um bocadinho, até mesmo mulheres cristãs dentro da igreja, a proclamarem esse feminismo. Estamos aí para um extremo, eu diria que estamos a cair num extremo, estamos a avançar. O feminismo tem umas partes, quer dizer, nós como cristãs temos um princípio. Temos um princípio que diz que vamos fazer alguma coisa desde que não fere os princípios bíblicos. Então, tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, nós como cristãs não podemos avançar. Então, há umas coisas que não são muito boas. Por exemplo, lutar pelo direito da mulher, pela libertação da opressão, aqueles trabalhos que, enfim, são exagerados para a mulher. Sim, mas ir além daquilo que o feminismo exige, como cristãs não podemos. Doutora Mariana partilha da mesma ideia? Bem, eu diria o seguinte, cada um tem as suas atribuições. E eu diria o seguinte, para um carro andar tem que ter uma chave. Onde é que entra a chave? A chave entra numa depressão. Tem a chave e tem uma depressão. Eu, para apertar um parafuso, eu vou ter uma porca e vou ter um parafuso. Então, as duas coisas têm que coabitar juntas. Então, os dois, para eu fazer tudo, tem que ter, para um rio tem a depressão e a água passa por cima. Então, temos a escavação, onde vai correr o rio. Porque se essa água andar num lugar plano, ele vai criar danos. Então, penso eu que tudo deve ser feito de acordo com princípios, interligações e tudo. Eu sou, por exemplo, uma lâmpada. Tem que ter um bocal e eu tenho uma lâmpada. Porque uma lâmpada sozinha, fora do bocal, não dá energia.
Então, tudo tem que ter, eu penso que as duas coisas têm que andar juntas. Sim, nós reclamamos porque havia injustiça. A injustiça consistia em quê? Uma mulher médica e um homem médico, um ganha mais e outro ganha menos. Quanto a isso, nós temos que lutar para que o trabalho é o mesmo. Nós fazemos o mesmo trabalho, então, nessa altura, devemos merecer o mesmo salário. Agora, há atividades, por exemplo, domésticas, que no feminismo existe, né? Que algumas pessoas pensavam que agora o homem chegar em casa, ele também tem que cozinhar. Eu estou a assistir televisão e ele está a cozinhar. Mais ou menos nesse sentido. Penso eu que não. As coisas devem ser feitas, cada um no seu lugar, a fazer o seu trabalho e a merecer o devido respeito. Como existem também situações em que, se, por exemplo, uma mulher ganha mais que o homem, há homens que se sentem mal, porque mesmo sem ela falar nada, ele se sente mal porque vê que o salário dela é maior que o salário dele. E isso já cria aquelas situações de não, se ela falar é porque ela está a se achar porque ganha mais. Mas às vezes não é neste sentido. É que as coisas têm que se complementar. Uma coisa complementa a outra. Eu acho que este é o objetivo, né? Por isso é que Deus, quando viu que Adão estava só, e disse que iria lhe fazer uma adjuntora, iria fazer uma que iria lhe auxiliar. Se nós entrarmos tivermos essas ideias, de sermos alguém que vai auxiliar, ou alguém mesmo que tenha capacidade de liderança, está ali, penso eu que é mesmo para ela fazer aquele trabalho, mas sem ofensas, sem humilhações, sem nada. Mas culturalmente hoje ainda temos problemas, e mesmo dentro dos nossos lares cristãos, se a sogra chegar e encontrar o marido com o bebê às costas, ou o marido a bater o funcho, é maca grossa. É problema, tia Joelina. A doutora Mariana falava, vou mesmo ainda rebater com a doutora, não é? Ainda é um problema hoje, não é? Se encontrar o bebê às costas ou o marido a lavar a louça, culturalmente ainda temos estes problemas. Infelizmente, porque eles não sabem quais são os acordos daquele casal. Eles não sabem quais são os acordos daquele casal. Se aquele homem quiser ajudar a sua mulher, porque ele acha que a mulher precisa de ajuda, pode fazer isso, porque senão, imagina só, todos trabalham, né? Agora todo mundo trabalha. Ele trabalha, ela trabalha. Chegaram ao mesmo tempo em casa. Está ali o marido, está ali a mulher. Às vezes a mulher está gestante, ou né? Está gestada, já está no 7º ou no 8º mês de gestação. Ela chega e tem às vezes um outro filho que está ali. Então, o que é que ela faz? E ele não vai poder ajudar? Pode ajudar. Ele pode ajudar. Só não podemos é impor. Impor não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ajudar e outra coisa é imposição. Você tem que fazer isso. Não. Ele vem e também, se o relacionamento for bom, ele mesmo vai ajudar sem você pedir. Agora, quem vier e encontrar ele a fazer aquele trabalho, prontos, o problema, se ele se ofender ou se achar que o marido agora está a ser dominado, isso já é um problema de conceitos. Mas eu penso que se haver uma boa relação, um bom relacionamento, uma boa empatia, haver respeito entre o casal, penso eu que se ele estiver a fazer alguma coisa e o outro não estiver, eu acho que não é problema nenhum. Há homens que gostam até de fazer coisas de culinária.
Por isso é que nós temos mestres, como é que se diz? Deus fala-se, pronto, chefes de cozinha, não é? De cozinha. Então, se esse trabalho fosse só feminino, nós não teríamos chefes de cozinha. Ok. Então, ele no seu local de trabalho pode fazer esse trabalho e na sua própria casa não pode fazer. E se fizer, já é desrespeito. Tia Julina, isso não seria motivo para uma reunião familiar, não é? Pronto, cozinhar o nosso filho. Encontramos a lavar a louça, a limpar o chão. Eu sei que a tia Julina vem de um outro tempo, né, de um outro contexto, mas hoje a visão já é outra. Muito diferente. Não seria questão, porque é mesmo isso. O casal tem acordos. O casal vive como quer. Fazer um trabalho, seu marido faz um trabalho, ele faz. Também é uma questão, né? Normalmente as famílias reagem a isso. Por que está a lavar a louça? Por que está com o bebê, por exemplo? Por que... Enfim, o próprio marido deve ajudar a esclarecer, não é? Deve ajudar a esclarecer que eu tenho que fazer isso porque é o meu dever aqui em casa, ele é meu filho. Assim, se ele faz isso, vai poder acalmar as coisas. Porque se ele se calar, algumas vezes as famílias se levantam contra a esposa. Está a dominar o nosso filho, enfim, outras palavras saem. E vamos agradecer aqui a nossa equipa técnica. Está aqui o Eri a colocar-nos aqui um copo d'água. Muito obrigada, Eri. Assim, você pode nos acompanhar através da página da Igreja Evangélica do Lubango no Facebook. Pode acompanhar esta conversa. Hoje estamos a falar sobre os desafios da mulher cristã na sociedade atual. Então, pode, não é, tia Joana? Estamos aqui a falar exatamente desta... Sim, porque em algumas famílias isso dá mesmo problemas. Mas se ele pode ajudar no sentido de esclarecer a própria família, é muito bom. A família vai entender. Então, sempre que lhe encontra, é o trabalho deles, é a casa deles. Porque se ele não fala nada, a mulher pode sofrer nisso. Se ele não diz nada, a mulher vai sofrer mesmo. Há vários conflitos hoje em relação portanto, à tradição e o modernismo, não é? E vamos encontrar, portanto, alguns, vamos chamar de mais velhos, não é? Alguns anciãos a dizerem que isto é coisas da modernidade. E vocês hoje, os jovens, estão muito para o moderno, isso não funciona assim, temos que respeitar as nossas culturas, as nossas tradições, não é? Mas, biblicamente, também temos enquadramento. Como mulheres cristãs, como enquadrar, como equilibrar esta situação? As mulheres cristãs podem equilibrar isso a partir mesmo da própria palavra. A Bíblia nos diz que, em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Vou fazer um parênteses aí, tia Julina. Algumas mulheres hoje, portanto, aproveitando-se do esclarecimento desse versículo, já não fazem nada porque dizem que só foram feitas para ajudar. Só para ajudar, o trabalho já não é meu, eu só estou aqui para ajudar. Às vezes também é o contrário. O próprio homem não faz nenhum. A adjutora ficou dona do trabalho. Agora, aquele que a gente chega para ajudar, cruza os braços. Nós precisamos fazer este equilíbrio, precisamos equilibrar as coisas de maneira que o trabalho vai bem. Na família, é muito bom. O trabalho na família é muito bom porque os dois têm que concordar, os dois têm que andar juntos, os dois, ninguém pode ser forçado a fazer alguma coisa, mas o trabalho deve ser feito espontaneamente. Provavelmente entramos aí para falarmos um bocadinho da submissão, não é? Portanto, hoje a Bíblia fala em Efésios 5, 22, 27, exatamente sobre a submissão da mulher ao marido.
não é? Mas atualmente, no nosso contexto hoje, como é que vemos essa situação da submissão da mulher em relação ao marido? Eu vou deixar a Tia Julina beber um pouquinho de água. Doutora Mariana. Seja à vontade, Tia Julina. Eu vou seguir tudo. Eu acho que se descer um pouquinho mais ali nesse versículo de Efésios, sim. ele diz: homens, amai as vossas mulheres. Exato. Aquele homem que ama a sua mulher, ela nunca vai lhe ser resistente. Agora, aquele homem que não ama a sua mulher e que pensa que ela só tem que ser submissa, ela não vai ser submissa. Aqui não é submissão no sentido de castigo, mas sim respeito, penso eu. Respeito. Então, nós devemos respeitar os nossos maridos como ao Senhor. Porque o Senhor, a Bíblia também diz que vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, eu penso que Cristo nunca maltratou a igreja. Então, se é como Cristo, quer dizer que o trabalho do homem ali é até mais intenso que da própria mulher. Aquilo será uma coisa automática. Tem uma jarra, se nós não puxarmos o fio, ou se for, por exemplo, uma persiana, aquelas que fecham com fio, se ela não estiver, se eu não puxar o fio com suavidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir aquela persiana. Então tudo tem que ser com suavidade, tudo tem que ser com amor. Se o homem amar a sua mulher, automaticamente haverá esta submissão. Mas se ele não amar a sua mulher, não sei se haverá esta submissão. Porque é como um filho. O filho que é muito castigado, ele torna-se rebelde. Mas aquele filho que é tratado com amor, ele também vai tratar os seus pais com amor. Então, é igual. É igual. Então, penso eu que quanto a isso... Hoje ouvimos muito as jovens, Tia Julina, dizer que, pronto, submissão era no tempo das vossas mães, não é? No tempo, não, era no tempo da minha mãe, que não trabalhavam, passavam muito tempo em casa, a cuidar dos filhos, sem fazer nada, não tinham algum poder, né? Algum poderio financeiro, eram dependentes e, portanto, a submissão era relegada por causa disso. Mesmo mulheres cristãs. Esta é uma realidade. Não pode. Não pode. Não pode. Porque a submissão é uma ordem divina. Nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. A submissão também é uma ordem divina para o casamento. Então, o próprio Deus que instituiu o casamento, Ele é que deu esta ordenança de submissão. A submissão não tem tempos, porque naquele tempo ou naquele tempo. Não. A submissão é para todo o tempo. Para as pessoas cristãs, a submissão é sempre uma coisa recente. É sempre uma coisa nova. Submissão é uma ordem. A ordem deve ser obedecida. Como cristãs, como mulheres cristãs, temos que atender esta ordenança. Se nós não nos submetemos, a coisa não vai dar. O casamento não vai andar direito, não vai dar certo. Então precisamos. É por isso que muitos pastores falam nos casamentos: se você não quer a submissão, então é melhor não avançar. Não avançar, porque a submissão é um imperativo para o casamento. Vamos também aqui abrir um parêntese, porque está aqui a doutora Mariana, também vai nos ajudar, que hoje a violência doméstica, temos muitos casos de violência doméstica, mesmo em lares cristãos, entre mulheres cristãs, e alguns homens relegam e atribuem isso à falta de submissão. É lícito? Eu tenho uma forma de pensar diferente.
era preciso saber o que é isso de submissão. Submissão é o quê? Então, era preciso esclarecer isso. Porque eu penso que ali é no sentido de respeito. A mulher deve respeitar o seu próprio marido. Respeitar. Quer dizer que respeitar é o quê? É não discutir, é não faltar com respeito. É alguém que respeito é mesmo respeito, é alguém que está ali, alguém está a falar, a gente ouve, depois a gente também fala. Então isto é. Agora, eu penso que muitos pensam que submissão é alguém que vem, o marido chega, deixa os sapatos na sala. Isso já não é fazer, isso é escravizar a pessoa. Penso eu que tem trazido problema é que muitos pensam que quando casa, ele chega, a mulher está cansada, está doente, sai da cama, vai fazer não sei quanto. Sai da cama, tem que servir. Então, isso é escravizar a mulher. Submissão é um clima de harmonia, respeito. Eu vou me casar com alguém, este alguém eu vou lhe respeitar e este alguém vai me respeitar. Por isso é que na Bíblia está escrito: vós maridos, amai as vossas próprias mulheres como o Senhor amou a igreja. Então, se eu receber amor, eu vou respeitar o meu marido. Eu nunca vou lhe faltar o respeito. Então, não faltando o respeito é que eu estou a me submeter. Agora, esta submissão que muitos falam e que isso que depois é o que cria esse litígio que as pessoas discutem, né? E as pessoas lutam, até cristãos, eu penso que isso só falta o respeito ali nesse lar. E falta também de comunicação e saber comunicar. Quem é mal educado é mal educado em todo sítio. É mal educado na escola, é mal educado na sua própria casa, é mal educado em tudo. Agora, quem é bem educado na rua, é bem educado na escola, é bem educado na sua própria casa e este é bem educado. Então, quando se fala de brigas, lutas, até dentro de lares cristãos, isso só mostra que há falta de maturidade e falta de educação. Porque eu aprendi que quando um está a falar, o outro cala. E quando o outro acaba de falar, o outro também fala. Mas o que tem acontecido, o que nós temos visto, são pessoas a fazer o seguinte: um está a falar, outro está a falar, um está a falar, outro está a falar. E nunca se chega a um consenso. Então, os inimigos... Não há ninguém que discute com o seu melhor amigo. Discutir com o seu melhor amigo, não sei. Mesmo na vida secular, a gente tem aqueles que são os nossos melhores amigos. E quando há desavença entre os melhores amigos, o que é que há? Há diálogo, as pessoas conversam, depois conversam para saber, não, mas isto era assim, não, mas tudo bem, é conversa. Agora, briga, lutas no lar cristão, penso eu que isto é falta de educação e falta de civismo também. Porque o que nós aprendemos é, um está a falar, outro está a responder. Um fala, outro cala e depois fala. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tem mais um. E são três, esqueci-me outro, terceiro. Então nós temos que estar prontos para ouvir. Tem que saber ouvir. Depois de ouvir, então, falar. Então, penso eu que quando há brigas é porque as pessoas, um quer falar, outro quer falar, até palavras obscenas saem no meio do cristão. Penso eu que o cristão renovado, nascido de novo, não
não deve disparatar, não deve xingar, não deve sair palavras ofensivas na sua boca. E muito recente, pronto, desculpa interromper, doutora Mariana, muito recentemente sei que um grupo de adolescentes, né, aqui a nível da nossa igreja, fez esse tipo de reclamação, de que pedia exatamente ao Departamento de Senhoras que chamasse atenção, porque uma grande parte das mães e membros da igreja, membros do Departamento de Senhora, que tinham uma linguagem extremamente violenta, né? E eles até questionavam que tipo de programas é que se fazem a nível do departamento, a nível das senhoras, porque as nossas mães estão violentas e estão a xingar. Tia Julina, socorro! É um problema. Eu nunca ouvi. Nunca ouvi isso, estou a ouvir hoje. E para dizer que é triste. É triste. Devemos ter uma postura. Fizemos aqui um salto, né, da submissão, né? Mas aproveitando a deixa da doutora Mariana, e passei aqui para este temazinho em relação. Devemos ter uma postura cristã, tanto na igreja como em casa. Agora, até chegar nesse extremo, alguma coisa também não está boa. Alguma coisa não está boa. Então, eu não sei o que se devia fazer naquela altura para se tomar medida. Não sei se essa informação chegou nas senhoras, se tratou, se não se tratou, como, não sei. Mas devia ser um assunto que devia merecer uma boa atenção. Talvez para a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Sim. E a Bíblia diz também que de uma árvore boa você não pode tirar um fruto mau, nem de uma árvore má você tirar um fruto bom. E a Bíblia está bem clara: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, o facto de estar na igreja não significa que muitas são nascidos de novo. Então, quem não é nascido de novo vai xingar mesmo. Vai, porque quem tem Cristo e que também cresceu numa família onde não há disparates, ele nunca vai xingar, porque até nem sabe como é que se xinga. Agora, aquilo que está, o que está lá no fundo do coração, é o que a Bíblia diz, né? O que sai é o que contamina, porque é o que está lá dentro de si. Se no teu coração mesmo já está lá o xingar, e você não é nascido de novo, vai xingar mesmo, e vai lutar mesmo, e vai xingar mesmo o tal marido, porque é o que está em abundância no seu coração. E às vezes as pessoas aqui na igreja, as pessoas são hipócritas, né? Mas lhe pisa só para você ver. Vai te xingar mesmo, e depois você vai dizer, mas afinal é crente ou não é? Então precisamos ser mesmo nascidos de novo, não ser religioso, ir à igreja. Ir à igreja sem estar salvo, vai xingar. Vai xingar, mesmo aqui no pátio da igreja, vai xingar, porque ele não está nascido de novo. E também só queria falar uma coisa, quando falei ali da submissão e de fazer e não fazer. É mais ou menos assim, nós os pais, por exemplo, quando numa família o filho cozinha desde criança, para ele é muito normal e vai cozinhar mesmo depois de casado, porque é uma prática diária que ele faz. Quando uma filha não cozinha na sua própria casa, em casa da sua própria mãe, ele vai ter essas dificuldades e não vai também cozinhar quando casar. Então, isso é só para dizer que aquele filho que para ele em casa é só dormiu, acordou, não arruma a sua cama, não faz a sua cama quando acorda, não lava a sua roupa interior, quem lava é a lavadeira. Quando casar, a mulher, ele vai querer que a mulher é que faça aquilo, porque se ela não fizer, ela não é submissa.
Então, é só para dizer que algumas coisas, nós os pais, nós é que temos que educar os nossos filhos agora, enquanto são crianças, eles têm que se habituar a lavar as suas roupas interiores, têm que saber cozinhar desde criança e quando eles vão crescendo com esse hábito. Infelizmente, a nova geração, temos empregadas que lavam, temos lavadeiras, temos cozinheiros, temos empregados e muitas das vezes os nossos filhos acabam por não fazendo nada. Então, quando chegar nessa altura de constituir família, eles vão ter muitas dificuldades porque eles não sabem fazer nada. É o que nós ouvimos durante a Covid, que houve muitas separações porque as empregadas deixaram de ir porque havia Covid, então muitos não sabiam fazer nada. Não, havia muitas histórias, muitos memes, que as mulheres ligavam para as suas mães, para não sei quantos, e muitas coisas, não eram só memes, mas eram coisas mesmo também reais. Então, é só para dizer que nós temos um trabalho muito grande de educar os nossos filhos. Se nós educarmos os nossos filhos, nós teremos um futuro brilhante. Se nós não educarmos bem os nossos filhos, eles quando forem pais, eles não saberão como educar os seus. Exatamente. Portanto, essa chamada de atenção também foi feita, portanto, muito recentemente celebramos o Dia do Pai, 19 de março, e aqui a nível da Igreja Evangélica do Lubango, o Departamento de Senhoras organizou, portanto, uma tarde vamos dizer, de homenagem, né, de algum carinho com os pais. E naquela altura a pregadora, a irmã Eunice Chiquete, chamou a atenção exatamente do cuidado que as mães e que as mulheres devem ter com os filhos na educação, não é? No respeito exatamente aos pais, porque são as mães que educam, não é? E essa chamada de atenção ultimamente tem sido muito feita porque na verdade são as mães, são as mulheres que passam a maior parte do tempo com os filhos. Irmã Julina, temos uma responsabilidade acrescida. Temos uma responsabilidade acrescida, é mesmo nossa, para ensinar, educar os nossos filhos como devem viver. A doutora Mariana chamou aqui a atenção de aspectos básicos, às vezes, não é? Sim. Desde o lavar a louça, cuidar da roupa interior, cozinhar, e muitos até nem ferver um ovo sabem. É isso. Mas não passam da massa, nem a massa, às vezes sabem quando é que a massa está cozida, não é? E alguns atribuem, não, a culpa é da mãe, a culpa é da mulher que não soube educar este homem. Se a sua idade está como está, vai ser mesmo a culpa da mãe. Vai ser a culpa da mãe. Por isso, nós temos que educar os nossos filhos. Agora, em provérbio que, portanto, o filho... E agora não me vem o versículo, mas tem a ver com alguma coisa. É a vergonha da mãe, pois, não é? Temos que ter cuidado para não passar essa vergonha. Apodrecer os ossos. A Bíblia é mais profunda. Mais profunda. Então é mesmo tristeza. Okay. Para que isso não aconteça, temos que fazer esta tarefa com muito afinco de educar os nossos filhos como devem fazer as coisas. Às vezes é um pouco difícil, porque não é fácil. Elas não querem, né? Mas é preciso mesmo ensinar. Elas têm que aprender, as crianças têm que aprender. Mas não será, e agora passamos por uma outra página, que é exatamente a relação entre as mulheres mais velhas e as mais jovens, não é? Muitas às vezes justificam que não ensinam porque não aprenderam, né? Outras têm os seus motivos, mas como é que fica? Como é que está esta relação, portanto, a nível aqui da igreja, né? Vamos falar no nosso caso específico, como é que está essa relação entre as mulheres mais velhas e as mais jovens? Nos programas, por exemplo, que temos a nível da Sociedade de Senhoras, vemos que as que mais aparecem são as mulheres mais idosas, as mais velhas. As mais jovens furtam-se de alguma forma destes encontros. Será que elas não estão a beber da experiência para poderem passar aos filhos? Ou o que é que se está a passar na realidade?
Eu tenho pensado que talvez é por causa das suas ocupações, não sei, porque realmente as senhoras idosas é que aparecem mais, é que participam mais, e as jovens menos. Muitas participam, mas não são todas. Então, precisamos incentivar as senhoras jovens Até porque é uma recomendação bíblica, não é? Lá em Tito, que as mais idôneas, as mais idosas devem fazer deve passar a experiência, deve ensinar como elas devem viver, não é? Com as suas próprias famílias e os seus próprios maridos. E agora não sei, não é? Não sei porque... Não sei como é que nós vamos fazer. Realmente a Sociedade de Senhoras tem trabalhado no sentido, regularmente tem Será aqueles que falta encontros. algum discipulado, né? Porque também, por outro lado, temos aquelas mamães, aquelas senhoras que estão há muito tempo na igreja, Sim. não deixam de ser jovens, Sim. mas que, de alguma forma, como a Bíblia diz, parecem que ainda são neófitos, não é? Continuam a beber leite, vão ouvindo. Há alguma necessidade do discipulado ser mais... não sei qual a expressão que podia usar aqui. O discipulado é muito importante. Pode ser mesmo, porque o discipulado é muito importante, porque o discipulado começa mesmo lá no fundo com amizade, com alguém, uma conversa mais profunda, conhecer a pessoa, e aos poucos nós vamos puxando essa pessoa para mais perto, para ficar na igreja, para entender as coisas, porque às vezes muitas senhoras jovens não entendem bem as coisas, então precisa alguém ao lado para fazer este discipulamento. Às vezes nós, as mais idosas, não nos abrimos para nos... Não sei, mas que é necessário, este discipulamento é mesmo necessário, porque é preciso. Doutora Mariana, do lado das mais jovens, você considera o que será que está na base para que as mais jovens furtem-se, na verdade, a estes encontros, onde há esta passagem de testemunho, a este encontro intergeracional, não é? A esta aprendizagem das mais idosas no testemunho, portanto, nas lições, não é? Que podem passar, já aprendidas, das vivências já aprendidas e podem passar. O que será que está a faltar para que este encontro intergeracional não aconteça de forma eficaz? Eu penso que... A irmã Julina dizia que as mais modernas hoje são muito ocupadas. É falta de tempo, talvez, ocupação profissional. Também pode ser. Também pode ser porque... mas também penso eu que em parte era, porque naquela altura, por exemplo, as pessoas nós tínhamos um período de horário diferente, onde trabalhávamos das 8 às 12 e depois das 14h30 às 18 horas. Mas agora já não temos este horário. O horário é contínuo, né? É das 8 às 15. E o programa das senhoras é às 16 horas. Penso eu que... alguma exceção com alguma exceção de uma ou outra, assim, daqueles que trabalham em regime de turnos e que às vezes não é possível. Eles trabalham, os que trabalham em regime de turno trabalham das 8 às 18, das 8 às 18 e não terem tempo. Mas, se não há tempo para participar naquele programa, pode ter outro. Por exemplo, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Também, onde nós não temos a presença dessas pessoas. Então, penso eu que às vezes pode ser falta de interesse, pode ser. A outra pode ser falta de motivação também. Eu vejo que a igreja faz muito, cria aqueles chás, uma tarde de chá com as jovens,
Isto tudo é para a integração. Mas penso eu que nós, as mães que temos essa responsabilidade de educação, se passarmos eles tiverem já este hábito dos nossos cultos familiares, cultos domésticos, quando chegar à altura de integrar, será fácil, porque já é uma rotina vivida em casa. Agora, quando também não faz os cultos e o programa, ele pensa que talvez aquele programa não é de muito interesse, não aparece. Mas penso eu que talvez só falta motivação e sensibilização. Vamos sensibilizar, vamos motivar, e as mais jovens têm que saber que no programa das mamães não é um programa monótono, é um programa que tem coisas boas e que podem ajudar estas pessoas. Era exatamente esta questão que a doutora Mariana acabou por tocar em relação aos cultos domésticos, e vou passar aqui a Julina. Portanto, se não há esse interesse pelos programas, por exemplo, do Departamento das Senhoras, aqui a nível da nossa igreja, é um programa que acontece também em outras igrejas e outras denominações, o que dizer do culto doméstico? Será que a mulher hoje parou de orar? A mulher moderna hoje já não ora, já não tem tempo, exatamente, não tem tempo para esse acompanhamento, para poder beber um pouco mais, enriquecer, não é? Ter esta experiência, aprender, ter esse discipulado. Será que tem tempo para o culto doméstico, para ensinar aos seus filhos, para um tempo de meditação individual, em família? Para orar, tem? Não sei. Não sei, porque desta maneira eu acredito que é um pouco duvidoso. É um pouco duvidoso. Ser fervorosa em casa e menos fervorosa na igreja, não sei. Mas, como dizíamos, a necessidade mesmo de aquele acompanhamento discipulado, enfim, aquela amizade, aquela interação vai ser necessário, porque só assim que as pessoas vão despertar para o assunto. Senão, eu duvido muito se em casa tudo está indo bem. Que aconselhamento, tia Julina, para essas mães que de alguma forma negligenciam, vamos assim chamar, estes programas ricos, né, que são elaborados pela direção da igreja, pelos departamentos, né, no sentido de dotar as pessoas de algum conhecimento bíblico, né, de fortificar e fortalecer a fé para estas mulheres que parece que não têm este interesse? A sociedade de senhoras deve reforçar um pouco mais, no sentido de fazer este acompanhamento, esta amizade para com as mulheres jovens, para que haja mesmo um entrosamento entre todo o grupo, porque é muito bom este relacionamento entre as pessoas, as mulheres jovens, as mulheres idosas, a troca de experiência, enfim, vamos aprender umas das outras. Porque senão, daqui a pouco a sociedade vai ser em ilhas, não é? Vai ser em ilhas, porque agora os comentaristas já falam dos grupos geracionais, não é? Então, se não houver essa troca, essa relação entre as pessoas... Vamos cair num extremo, né? Porque hoje temos menos aprendizado, tudo leva a crer. Então, é preciso fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais para que haja como eu diria... Essa interação entre as mulheres, tanto jovens como idosas. Sim.
No início a doutora Mariana dizia que o telefone da doutora, portanto, quando chega a casa é fixo, né? E hoje temos a reclamação também de alguns esposos e filhos, no caso, de que a mãe às vezes não tem tempo para nada, mas é a que mais publica, é a que está em todas as redes sociais, é a que sempre aparece, é a que tem fotografias sempre atualizadas, não é? Parece que é esta hoje a dinâmica da mulher, e particularmente envolvendo mulheres cristãs. É verdade. Por exemplo, eu não frequento muito as redes sociais. Não frequento muito. Estou no WhatsApp só. Estou no e-mail, porque tenho trabalhos às vezes por fazer no e-mail. Agora, estar a publicar fotos, acho que é muita exposição, do meu ponto de vista. Este é o meu ponto de vista. Alguém que está sempre a publicar, está sempre, mas em casa não conversa, está a matar a sua própria família. Penso eu que está a matar a sua própria família. Porque isso de ficar nos telefones, penso eu que leva muito tempo e gasta muito tempo. Eu estou adicionada a não sei quantos grupos. Eu, se tiver que abrir assim o meu telefone no WhatsApp, está cheio de mensagens não lidas. E eu, o que é que eu faço? Eu passo nos grupos, aqueles grupos que só estão a publicar, eu pego, eu não leio as mensagens. Pego, vejo se tem alguma coisa que me interessa, se não tem nada que me interessa, eu pego na mensagem, apago tudo. Vou apagar, na dia chego nos grupos, apago, para dizer, mas está no grupo. Não, tudo bem, não vi. Mas não sou muito amiga disso, pronto. Talvez é porque não tenho muito tempo, talvez por isso, porque estou mesmo sempre muito ocupada e então não tenho muito tempo para estar a postar fotos, para estar a fazer, talvez por isso. Mas há momentos que eu fico também ali e vejo, né? Começo a ver os estados de algumas dos meus, daqueles que me interessam, para ver o que é que tem lá também. Isso também gosto de fazer, porque nós também temos que ver o que é que os nossos estão a fazer, né? Para ver o que é que está lá, o que é que tem, o que é que não tem. Naquilo que for necessário para chamar a atenção, a gente chama a atenção. Mas nós temos que estar preocupados com os nossos filhos, as nossas filhas. E nós temos que confiar nos nossos filhos. Temos que confiar neles. Nas nossas filhas nós temos que confiar. Porque se eu não converso, se a gente não interage, a gente não depois desconfia também dos nossos. Então nós temos que confiar neles. Temos que saber que eles foram no sítio tal, estão a fazer isso e aquilo. E se a gente ouvir alguma coisa, né? Porque as pessoas estão sempre atentos também com os filhos, com os nossos, sempre vão dizer, olha, eu ouvi isso, ok. Então nós conversamos, interagimos para podermos também saber deles. Mas agora, eu condeno muito aqueles que a mãe é a que mais publica, mas é a que menos conversa. Essa pessoa está a matar a sua própria família. Agora, esta interação que estávamos a falar há pouco tempo, das mães idosas e as mães jovens na igreja, e que os jovens não querem estar na igreja, as jovens não recebem ou não querem participar do programa, talvez porque não participam, porque em casa não tem cultos domésticos. E também temos que saber que o diabo é astuto, né? O diabo é astuto, ele não quer o bem das pessoas. Se a gente não quer participar em nada, então temos que rever a nossa fé. Está mesmo boa? Está mesmo boa? Ou só estamos ali a fazer de contas que somos? Então, penso que temos que fazer mesmo muito, temos que trabalhar mesmo muito. Às vezes é muito difícil as pessoas se empenharem 100% aqui nos trabalhos.
daqui da igreja, tenho visto que é muito difícil, mas temos que orar mesmo. Para nós sermos vitoriosos, temos que dobrar mesmo o joelho. Aquele programa Joelho no Chão, Casa em Pé, aquilo é mesmo bom. Não é só naquele momento. Tem que ser em todo momento nós dobrarmos mesmo o joelho e orarmos para os nossos filhos, para a nossa família e para todos. Ainda também, voltando um pouco, irmã Julina, e dizer aos nossos internautas que esta é uma conversa aberta e muito agradável que estamos a ter aqui com a doutora Mariana Miguel, portanto ela que é médica de profissão, e a irmã Julina Chiquete, ela que é professora de profissão. Assim, se você tiver alguma questão que queira colocar a estas duas ilustres convidadas, por favor, sinta-se à vontade para poder expor exatamente a sua questão. Voltando um pouco, tia Julina, falávamos em instantes do encontro, não é? Da interação entre mulheres idosas e mulheres mais jovens, mas também é um outro assunto que encontramos hoje a nível da igreja, a nível de mulheres cristãs, que tem a ver muito com a superstição. Não é? Já falamos um pouco aqui de a tradição, não é, versus a vida cristã, mas hoje também, em outros tempos, né, e provavelmente antes da Covid, era comum entre nós, né, a visita aos bebês recém-nascidos, e talvez a doutora Mariana possa contrariar, não é? Hoje temos muito mais vírus e bactérias no ar, mas culturalmente tínhamos este encontro, não é? Mas hoje não se pode falar que a mãe está concebida, está à espera de um bebê, o bebê nasce, ninguém pode falar nada, se for uma mulher mais velha, pior ainda. Temos esse tipo de tabus, esse tipo de problemas no seio da igreja entre as mulheres. É isto mesmo. É com muita tristeza, porque a superstição é uma opressão do diabo. E eu já ouvi que a pessoa, quando está concebida, não pode ir à igreja, porque lá os mais velhos da igreja fazem, desfazem, não sei o quê. Eu fiquei assim, então estamos na igreja para quê? Somos salvos ou não somos salvos? A superstição não é boa coisa. E a pessoa supersticiosa vive triste. Vive triste. Porque está sempre à espreita quem vai lhe fazer mal, quem não vai lhe fazer mal. E isto não está bom. Em Cristo, nós temos que viver uma vida plena, uma vida de confiança. Eu ouvi isso uma vez, pela primeira vez, quando a minha filha ficou grávida. Alguém foi lhe dizer lá fora: como que vocês podem? Você e a fulana estão grávidas mesmo desde o primeiro mês até o último mês na igreja? Depois ela veio me falar, eu disse: filha, isto aqui não é bom conselho. Ou você é salva ou você é salva. Ou você tem Cristo ou você tem Cristo. Porque nós temos um Deus poderoso. Agora, essas pessoas que vêm na igreja, eu também duvido um pouco, né? Pessoas que chegam na igreja com esse espírito de superstição. Não sei, não posso dizer nada, mas é um grande sofrimento. É um grande sofrimento. Então é preciso trabalhar também nesta área. Aquela área que a irmã Lia tocou, o discipulado, é muito importante. Porque o discipulado começa a pessoa do fundo mesmo. O discipulado é muito importante. Por exemplo, se eu pego uma mulher jovem, eu ando com ela, conversamos coisas profundas, não é? Discipulado é como o aconselhamento, né? Dissemos que no aconselhamento tem que haver sigilo, não é? Sigilo. Aquela conversa são nossas duas. Então vamos andar bem. Eu pego uma mulher jovem, convivo com ela, vamos conversando, vamos passeando, ali
vamos orando também, porque o objetivo é elevar a nossa vida espiritual. O objetivo é nos fortalecermos. E eu acredito que se uma mulher mais velha anda com uma mulher jovem para esclarecer, para lhe mostrar o caminho, para lhe mostrar a palavra, provavelmente essas coisas que andam nas cabeças das pessoas vão passar. A pessoa não vive com medo das coisas. Não vive com medo das coisas. E às vezes a coitada só sofre mesmo. Está fugindo de mim, porque aquela mais velha que tem cabelo branco vai me fazer mal. Eu sou filha alheia de Deus. Eu não faço mal a ninguém. Eu sou salva, sou salva. Então, é um sofrimento que ela passa. Se a gente vai ajudar essa pessoa a tirar essas coisinhas na cabeça, devagar, lhe levando na confiança de Jesus, a coisa vai melhorar. É por ali que nós temos muito trabalho de discipulamento. Temos que começar o discipulamento. E se as pessoas aceitam, se elas aceitam, né? Essa aproximação. Porque o discipulado é muito bom. Fortalece a nossa fé, não é? Mesmo que a fé era assim baixa, você vai elevar a tua fé, a tua confiança em Deus e você vai andar melhor, lendo sempre a palavra de Deus. No discipulado nós temos o afamado 3D. O afamado 3D. É uma prática muito excelente, porque nos faz caminhar com segurança, nos faz caminhar com a cabeça erguida, porque nós temos o nosso Deus ao lado. Quando nós fizemos os nossos 3Ds de manhã, aí nós vamos passar todo o dia. Recordar esses 3Ds, tia Julina? Sim. 3Ds é o devocional, disciplinar e diário. Diário, ok. Não é? Devocional, disciplinado. É disciplinado, porque se você não se disciplina, não vai conseguir. Tem que criar hábito da meditação da palavra de Deus. Tem que ter tempo de manhã para meditar, pensar, e os 3Ds têm passos, não é? Primeiro são perguntas da cabeça. As perguntas da cabeça são duas. Lá tem a observação e tem a interpretação. E lá por diante. Então isso vai nos fazer crescer espiritualmente e vai nos fazer andar sem medo, uma vez que nós somos salvas. É um desafio grande. Porque não podemos, no corpo de Cristo, não podemos viver com desconfiança. Eu vou suspeitar da irmã Lia. Talvez ela vai... Não posso. Doutora Mariana, alguma restrição médica, né? Hoje, depois da Covid, provavelmente criamos outros medos, não é? Outros receios, e não sei se de alguma forma isto levou culturalmente para outro extremo ou se potenciou ainda mais. Alguma restrição? Bem, eu não digo que há alguma restrição. As pessoas é que se retiraram, se assim posso dizer. Mas quanto a isso que a irmã Julina disse há pouco tempo, nós, por exemplo, agora na Escola Bíblica Dominical, estamos a falar sobre isso. Então, como as pessoas não aparecem na Escola Bíblica Dominical, não tem como aprender. Aquele que não aprende, ele ouve e pensa que aquilo é que é o real. Então, só para dizer que existem cristãos que tratam o mal olhado, que tratam o bucho virado, que tratam que isso cientificamente não existe. Então, mas eles andam escondendo os seus porque pensam que alguém vai fazer mal. Então, nós temos proteção divina.
Então, se nós temos proteção divina e você põe proteção de um fio vermelho, de um fio na cintura, nós vemos muita coisa no hospital. Quando você manda tirar a roupa, né, do bebê, ou manda tirar a roupa do mais adultinho, está ali amarrado. Para quê? Isso não protege, é um fio. Fio não protege. Recordo que é uma passagem bíblica em Gálatas que diz que não torneis a colocar-vos debaixo do jugo, né? Já estás livre, não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Então, não há necessidade. As pessoas fogem, realmente, as pessoas fogem. Agora, por que fogem, também não percebo. Mas é só para dizer que nós somos filhas de Deus e nós temos proteção divina, então, de resto é resto. É sobra mesmo. É. Então, vamos aqui atender a questão de um internauta, né, que nos acompanha nesta noite, nesta altura. Dizer que este programa estará disponível na sexta-feira. Na próxima sexta-feira, essa equipa técnica. Na segunda-feira estará disponível para quem nos acompanha nesta altura. No YouTube hoje, no final do dia, vamos assim dizer, no final do dia estará disponível no YouTube. Temos aqui uma questão do internauta que pergunta: tendo em conta as dificuldades das mulheres atuais, quais critérios devem estar na base da escolha de um parceiro para casar? Mas antes, portanto, vou colocar a questão que vem antes em relação à submissão. A submissão deve ser resposta ao amor do marido ou à orientação que Deus deu? É a questão que coloca o internauta, né? A submissão deve ser resposta ao amor do marido ou à orientação que Deus deu. Provavelmente ele esteve distraído, porque eu me recordo que a doutora Mariana tocou exatamente neste assunto, fazendo referência lá ao Efésios, à passagem bíblica de Efésios. Sim, em Efésios, se ler bem, está escrito: vós maridos, amai as vossas mulheres. Também é uma orientação divina. Também é uma orientação divina. Então, a submissão, eu penso que, não sei qual é a intenção, né? O que é que está no fundo de tudo isso. Porque quando diz: vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. Então, a submissão da mulher é para o seu próprio marido, e ele diz que também, no fim, vós, maridos, amai as vossas próprias mulheres. Então, quer dizer que as duas coisas estão interligadas. As duas coisas estão interligadas. Está bem, muito obrigada aqui a doutora Mariana. A outra questão, tendo em conta as dificuldades das mulheres atuais, quais critérios devem estar na base da escolha de um parceiro para casar? Eu ouvi um comentarista que dizia que a mulher não se procura com olhos, a mulher se procura com joelhos. Com joelhos. Olha, esse é um recado. Temos aqui uma equipa técnica jovem. Espero que estejam atentos a este recado que está a ser dado aqui pela mamã Julina. Se você procurar a mulher com os olhos, você vai errar. Porque quem conhece a mulher certa é o Senhor. É Deus que conhece a mulher certa para ti. Aquela metade que te encaixa bem. Aquela metade que é idônea. É Deus que conhece. Você não conhece. Você não sabe onde esta metade está. Então, se você procurar com os olhos, você vai cair. É preciso procurar a mulher com o joelho. Perguntar a Deus sempre: onde é que está, Senhor? Esta melhor metade para mim, onde é que está? Porque não deve ser uma metade que deixa... assim, tem que ser a palavra idônea significa algo que encaixa bem, algo certo. Então, só orando para Deus é que a coisa vai dar certo. Isso não é preocupação para o nosso jovem que perguntou. É só mesmo orar, porque Deus é quem sabe. Deus vai nos orientar, Deus vai nos mostrar, e quando aparecer, é perguntar a Deus se realmente é mesmo esta pessoa.
há jovens que pedem sinais porque dão características. Oh Deus, a mulher que eu quero tem que ser assim, tem que ser assim. Eu não sei se isto é certo, mas o certo é que Deus conhece a pessoa certa, que nos cabe bem. Que nos cabe bem. Também eu só queria fazer um acréscimo sobre a submissão. A submissão e o amor que nós estamos a falar aqui, a submissão não é cega, não é uma submissão cega. É uma submissão consciente. Quando a submissão e o amor se encontram, então nós, o casal no lar, vai experimentar um pequeno céu. Vai experimentar um pequeno céu. Porque tudo vai andar bem. Não haverá nada daquilo que nós já ouvimos, que o casal vai viver em espancamentos, vai discutir e etc, etc. Não. Porque a submissão é também um tipo de respeito. Não é uma submissão cega. Não. Mas quando alguma coisa falha, já não vai bem. Então, é isso que temos que fazer. Muito obrigada, Tia Julina. Doutora Mariana, para se quer complementar em relação, portanto, aos critérios do nosso internauta, que pergunta quais os critérios estão na base para escolher um parceiro para casar, né? Provavelmente a nossa internauta. Bem, praticamente a irmã Julina já deu o segredo, né? Que primeiro as pessoas devem orar para procurar o seu verdadeiro parceiro. Mas também penso eu que para devorar, oração é orar, que é dobrar o joelho, e ação, e procurar. Sim. Então, ao procurar, você tem que ver também as características dessa pessoa que você está a procurar. Você já orou, agora não vai ficar sentado à espera. Tem que sair para a ação. E vai procurar, vai. Mas esta procura não implica exatamente que em cada esquina os jovens... Não, procurar é procurar estratégico. A pessoa sai, vai, começa a ver, começa também a conversar com amigos sobre aquela pessoa, sobre aquela. Então, muitas das vezes, esta mesma pessoa já vai te dizer, vai te dar algumas. Você vê a pessoa, né? Você se interessou com a pessoa, vai. Não é ficar cego. Quando você vai, você tem que estudar a pessoa. Se é uma pessoa que já te falta o respeito durante o namoro, já te dá uma chapada durante o namoro, você vai persistir ali? Não. E depois também, às vezes, as pessoas pensam que as características têm que ser alguém que tem tudo, já tem carro. Tem que ser alguém que tem dinheiro. Não é possível. Não é possível você encontrar um jovem já com carro, com não sei quanto, a não ser que seja já um jovem que já esteja a trabalhar. Nós sabemos que o emprego é difícil. Os jovens hoje queixam-se exatamente desta característica que a doutora Mariana está a dizer, que as mulheres hoje só querem, portanto, os que já têm alguma posse, não é? Mas este é um pensar errado, porque tudo começa-se do zero. Os dois têm que começar do zero e fortalecerem-se ali, vão ter sucessos. Agora, se você quiser já alguém que tem dinheiro, este alguém que tem dinheiro, às vezes já tem a sua parceira, às vezes já é casado, é alguém que já trabalha há muitos anos. Então, para você encontrar alguém da sua geração, da sua faixa etária, mais ou menos, que está ali, é alguém que está a começar. Então, comecem juntos do zero. E terão sucessos. Agora, quer já alguém
que Começar já na king size, né? Não quero Sim. começar num colchãozinho de solteiro. não. Depois. Sim, acho que isso está errado. Porque assim nunca vai ser feliz. Porque você vai destruir alguém para você herdar aquilo que você vai tirar algo. Usurpar, esse é o termo certo. Vai usurpar. Então não precisa. Pronto, eu estou a falar para pessoas cristãs. Cristãs, exatamente. Estou a falar, vou repetir, para pessoas cristãs. Há também uma outra chamada de atenção em relação às mulheres cristãs, portanto, alguma culpabilidade, né? Hoje temos muito mais adolescentes a namorarem, e infelizmente alguns mesmo a engravidarem dentro do seio, portanto, da nossa sociedade cristã, e há esta chamada de atenção que há algum descuidado das mães, alguma falta de orientação das mães, não é, cristãs, para com os adolescentes e para com os jovens. Bem, às vezes nem sempre é por ali. Há mães que falam, mas é aquilo aí que a gente sabe. O adolescente quer experimentar, mas nós temos que falar, não parar de falar, que há algumas coisas que não são para nós. Eu tenho dito o seguinte, gosto muito de dar um exemplo. Tudo tem o seu tempo, tudo a seu tempo. O bebê, quando nasce, só toma leite. Não há nenhum pai que vai dar papa neste bebê, recém-nascido. É leite. Leite até ao 6º mês. Depois do leite, então a gente introduz os alimentos. E não introduzimos alimentos sólidos, introduzimos alimentos líquidos. Depois, os semilíquidos. Depois, alimentos sólidos. A criança, quando nasce, primeiro ele fica deitado. Nem sequer consegue virar-se de um lado para o outro. Depois disso, começa a sustentar a cabeça. Começa a virar na cama. Começa a sentar, começa a engatinhar, começa a andar, tudo a seu tempo. Depois tem o pré-escolar, primeiro vai à creche, depois vai à escola, depois vai passando os níveis, o seu corpo começa a ter maturação. Primeiro não tinha seios, depois começa a ter seios, depois aparecem os pelos púbicos, os pelos axilares, tudo a seu tempo. Então, para nós os cristãos, eu estou a falar para os cristãos. Depois disso, há a fase de começar a namorar. Passou a adolescência, chegou na juventude, então procurar o seu parceiro para namorar. E vai ver, tem que orar primeiro mesmo, porque senão vai ser alguém que troca este, troca aquele. E depois também está mesmo bem claro que o sexo é depois do casamento, ou sexo no casamento, e não sexo na juventude, no namoro, porque senão você namora com um, hoje faz sexo com ele, acabou aquela relação, namora com outro, faz sexo com aquele, acabou a relação, namora com outro, faz sexo com aquele, e depois chega na altura do casamento, você vai casar com um terceiro ou com um quarto, e você já teve contato sexual com todos eles. Este mesmo que teve contato sexual contigo, ele nunca vai te respeitar. Você pode ser a senhora doutora, pode ser a senhora ministra, ele mesmo vai dizer, eu já dormi contigo, é mesmo você. E você vai ter vergonha dele. E ele vai te falar, por isso é que há muita violência. As pessoas não acreditam nisso. Tem muita violência doméstica, por quê? Porque às vezes o moço pensa que vai casar com alguém que é virgem. E muitos dizem, isso de virgindade não existe. Existe. Temos muitas jovens que estão a se casar virgens. Então, elas entram no casamento virgem, este marido vai confiar nessa menina, nessa senhorita, vai lhe respeitar, nunca vai lhe faltar o respeito. Nunca.
nunca vai lhe levantar a mão. Nunca. Porque sabe que esta menina sempre se preservou, apesar de estarmos no mundo em que nós estamos, se preservou até o casamento. Ela pode ir dormir no serviço, ele não vai desconfiar dela. Ela pode viajar com os colegas, nunca vai desconfiar dela. As pessoas têm muita violência porque as pessoas passam a vida a desconfiar um dos outros. A mulher, o marido não confia na mulher, porque sabe que não a encontrou virgem, então ele tem esse sentimento de desconfiança. Começa a pensar, mas quem é que lhe tirou isso? Todos os dias ela até nem vive em paz, porque qualquer telefonema que surgir, ela até nem tem liberdade de falar com o homem. Porque quando fala com o homem, o marido já desconfia que essa ali já deve estar a programar alguma coisa. E às vezes não. Isso tudo eu penso que essa desconfiança toda é por quê? É porque ele sabe que nunca encontrou aquela senhorita virgem e não sabe, ele quer saber quem é que foi o autor daquilo. E como não sabe quem foi o autor daquilo, qualquer um é o autor. Então vive desconfiado da sua mulher sempre. Então, eu tenho dito às meninas, tem que se preservar. Tem que se preservar. Não pode dizer o namorado está aí porque temos. Não pode. É mesmo sexo no casamento. E nós somos cristãos. Somos cristãos. Então, torna-se muito complicado. A gente vê, quando existe muita gravidez na igreja, temos que refletir um bocadinho. Quer dizer que o ensino não está a passar. Quer dizer que nós estamos a dar lugar ao diabo. Sim. Então, temos mesmo que fazer, temos que lutar para preservarmos-nos até ao dia do casamento. E é bonito quando casa-se virgem, nós temos os nossos aspectos culturais, daqueles aspectos positivos culturais, em que no dia seguinte, quando vai lá a família do marido e buscar as coisas da menina, eles, aquela cabaça, né, da quiçangua que levam, ele vai despejando, aquilo derrama tudo no chão, todo mundo já sabe, aquilo é uma honra, até surgem as palmas, todo mundo está feliz porque sabe que aquela pessoa foi encontrada virgem. Muitos dizem, isso já é um aspecto ultrapassado e não sei quantos mais. Tudo bem, cada um pode pensar o que quiser pensar, mas existem consequências. Existem consequências graves que existem no seio do que nós vemos agora. As pessoas são mesmo violentas. Os homens, eles fingem que está tudo bem, mas no coração mesmo dele, lá no fundo, está lá mesmo a desconfiar. Por que ela não casou virgem? Quem é que fez isso? Quem é que lhe tirou essa virgindade? Então, aquilo vai lhe corroendo mesmo sempre. E vai andando sempre com aquilo. E ele também nem é. Ele exige, mas ele também não é. Mas nós estamos a falar para cristãos. Então, segundo os nossos princípios, é sexo depois do casamento. Quando vos declararem marido e mulher ali no púlpito, então ali vocês serão mesmo, vocês podem desfrutar o que quiserem desfrutar. Então, ali mesmo haverá esse tal respeito, haverá mesmo respeito, haverá mesmo essa tal submissão, haverá mesmo este amor. Ele vai se doar para ela, porque ele sabe que é alguém que se preservou até aquele dia.
Obrigada, doutora Mariana. Portanto, esta é uma adenda, vamos assim dizer, que provavelmente pode desembocar no outro tema e vamos pedir a nossa equipe técnica que provavelmente vai agendar este outro tema. Estamos mesmo nos minutos finais desta nossa live. Estamos aqui hoje a debater, estivemos, no caso, a mulher cristã e os desafios da sociedade atual. Uma última palavra às nossas convidadas. Temos alguns 2 minutos, 1 minuto para exatamente fazermos este remate final. Tivemos aqui a abordar questões como, portanto, a mulher e a conciliação entre a vida profissional e as responsabilidades do lar. Falamos um bocadinho do feminismo, a cultura dentro da nossa cultura africana, tocamos na submissão e também falamos um pouco sobre exatamente a parceria, vamos assim dizer, o relacionamento intergeracional entre mulheres mais velhas e mulheres mais jovens, bem como os cultos domésticos no lar. Estamos a terminar. Irmã Mamã Julina Chiquete, uma última palavra que pode endereçar às mulheres, exatamente neste Março Mulher, que na verdade vimos que é um mês de alguma celebração, mais que, acima de tudo, de grande reflexão. Como mulheres cristãs, que palavra final neste março que está mesmo a escassos 2 dias, há 1 ou 2 dias para terminar? Como mulheres cristãs, temos que nos identificar como tal. Não é? Temos que nos identificar como tal, temos que viver como tal, temos que fazer coisas que possam parecer que nós somos mesmo de Cristo. Os programas caseiros, os cultos domésticos, podem nos ajudar. Também o nosso envolvimento na igreja também pode nos ajudar a crescer espiritualmente. E então assim nós vamos. Porque senão vamos parecer que somos, mas afinal não somos. Sim. Okay. Muito obrigada, Julina. Doutora Mariana, uma última palavra, portanto, no final desta nossa conversa amena. O que eu gostaria de dizer é que nós devemos cultivar uma virtude de temer a Deus. Devemos ser humildes, devemos ter domínio próprio, devemos ter ternura e sabedoria e dar também um bom testemunho ao mundo, quer em comportamento, quer no nosso vestir, como cristãs. Muito obrigada. Aqui as palavras finais das nossas convidadas, nesta noite em que estivemos a falar exatamente sobre os desafios à mulher cristã e os desafios da sociedade atual. Nesta noite fizeram-nos companhia do outro lado esta live, que é uma coordenação do pastor Nelito Mumbondeiro. O Afonso Miqueias coordena toda esta equipa técnica, o Danielson Daniel, o Osvaldo Dunduma, o Nelson Dunduma, o Rivaldo Bund, o Jaime Manginela, e este cenário aqui preparado para acolher as nossas convidadas que esteve a cargo da Joana Bel e da Rosa Carcel. Em nome desta equipa toda nos despedimos, esperamos voltar-nos a ver numa próxima oportunidade. Tecnicamente parece que temos aqui alguma... Jaime? Sim. Mas antes mesmo que o Jaime faça chegar, vamos pedir à Mamã Julina que possa exatamente terminar esta nossa live com uma oração. Tecnicamente estamos em condições, não é? Exato. Mamã Julina, por favor, despeça-nos em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade tão importante para as nossas vidas. Obrigada pelo tempo, Senhor, que Tu nos preparou. Nós te agradecemos mesmo, porque a Tua palavra nos ensina que o planificar é do homem, mas o realizar é do Senhor. Por isso nós te agradecemos. Obrigada por este tempo que nós tivemos aqui. Agora que nós vamos terminar, que o Senhor nos acompanhe nos nossos lares, o Senhor nos abençoe. Senhor, nós pedimos que abençoe também todos os jovens que estiveram aqui na nossa companhia, para que o Senhor dirija as suas vidas, o Senhor procure companheiras idôneas para elas. Nós te agradecemos por isso. Assim esteja conosco, de hoje para todos sempre.
Amém. Amém. Mais uma vez agradecer a presença dos nossos convidados e toda a equipa e nos despedimos com a promessa de estarmos juntos numa próxima oportunidade. Graça e paz. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Oh, muito obrigada pelo gesto. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Por esta. Umas rosas bonitas. Uau! Tem um cheirinho. É agradável.